Queridos, o tema hoje é a importância de nossa liderança espiritual. Amém? A importância de nossa liderança espiritual. Juízes capítulo 2, verso 8 a 10, diz assim: Josué, filho de Num, servo de Yahvé, o Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Os versículos que lemos é uma nota de falecimento, né? A Bíblia apontando a morte de Josué, né? Josué morreu com 110 anos. 110 anos. Viveu bem? Viveu bem, né? 110 anos de vida. Quem foi Josué? Josué, ele estava com Moisés quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Vem comigo, porque cada culto, querido, você tem um aprendizado. Josué estava com Moisés, fazia parte da geração que saiu do Egito. Quando Deus levanta Moisés para tirar o povo, Josué já estava ali. Ele, Caleb e uma multidão. Josué sai do Egito com Moisés, debaixo da liderança de Moisés, do pastor Moisés, vê os sinais, vê os milagres, né? Recebe de Moisés as leis, as direções. Josué foi um dos espias que entrou na terra prometida quando Deus deu a orientação para que enviasse 12 espias para ver a terra prometida, e Josué foi um dos 12 e um dos 2 que acreditou, porque de 12, 10 foram incrédulos, mas 2 deles, Josué e Caleb, creram no Senhor. Quando aqueles 10 foram incrédulos e semeou a incredulidade, porque o incrédulo ele é assim, ele não acredita e ele ainda acaba influenciando os outros. Quando aconteceu isso, Deus liberou uma palavra. Deus disse que aqueles homens morreriam. Deus disse que a geração a partir de 20 anos para cima que saiu do Egito morreria no deserto, e que somente os de 20 anos abaixo, e Josué e Caleb, entrariam na terra prometida. Está comigo ainda? Então, dos mais velhos, só Josué e Caleb entrou na terra prometida depois de 40 anos. E esse Josué, ele pegou o bastão de Moisés, quando Moisés passa a liderança. Moisés passa para ele, Deus escolhe Josué, e Josué agora é o pastor da igreja, né? Um pastor da igreja, um desafio grande, porque o pastor anterior abriu o mar, o pastor anterior falou com a rocha, bateu na rocha, saiu água. O pastor anterior, Deus usou para dar o maná, grandes sinais. Agora é a vez de Josué. Quando Josué assume, Deus fala para Josué: Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, não tenha medo, né? Eu vou ser com você, eu vou te abençoar, só guarda a minha palavra. E Josué guardou a palavra do Senhor e foi o líder que veio com uma característica diferente de conquista. Cada liderança tem uma característica. Se você já tem uma certa maturidade na fé, você consegue visualizar isso. Cada líder tem uma característica que flui, que Deus acaba usando mais. O Moisés, libertador. O Josué, o conquistador, porque ele agora vai guerrear com os inimigos e vai possuir a terra prometida que Deus deu a Israel. Então Josué foi um líder diferenciado, exerceu uma liderança maravilhosa. Só que a palavra diz que o tempo dele acabou, que chegou o momento que ele morre. Como morreu Moisés, agora morreu Josué. A geração que conhecia Josué, que estava ali com ele, morreu também. E agora surge uma nova geração. E a palavra diz que essa nova geração, ela se esquece do Senhor.
se esquece de Deus, se esquece dos benefícios do Senhor. Por que eles se esqueceram do Senhor, pessoal? Porque agora eles não tinham mais uma liderança espiritual. Eles não tinham mais, alguém que influenciava eles na direção de Deus. Eles não tinham mais alguém que orava por eles, alguém que, corrigia eles. Então, quando eles perdem uma liderança e ninguém no meio deles surge, eles se desviam, eles se afastam de Deus, né? Se afastam do Senhor, deixam de cultuar a Deus, né? Deixam de buscar o Senhor. Quando falta uma liderança, querido, eles entram na contramão de Deus, do Senhor. Querido, o que o Senhor ministrou no meu coração essa semana é que na nossa casa, onde nós estamos inseridos, não pode faltar uma liderança espiritual. Não pode faltar alguém, que chame a responsabilidade, que fale de Deus, que esteja sempre cobrando, que esteja sempre chamando a atenção. Não pode faltar alguém. Tem que ter alguém na nossa casa, tem que ter alguém na história da nossa família, no nosso lar, que chama essa responsabilidade para si. E quando eu estou falando da importância dessa liderança espiritual, eu não estou falando sobre o pastor Cássio na sua vida, eu estou falando sobre alguém lá na tua casa, chamar essa responsabilidade para si. Nosso tempo aqui é muito pouco junto, irmãos, muito pouco. Tem gente que vem no domingo e esse momento aqui, então só isso não vai bastar. Tem que ter alguém que entenda essa importância no seu dia a dia, no dia a dia da sua família. Nós não vemos o que acontece lá, você está lá. Deus te colocou nessa casa, Deus te colocou nessa família, Deus te colocou, na empresa onde você trabalha. Deus nos colocou em Ribeirão do Pinhal, dá uma glória a Deus. Deus colocou os irmãos em Jundiaí, Deus nos colocou no Paraná, no Brasil. Só que se faltar alguém que lidere espiritualmente, que chama a responsabilidade, vai acontecer o que aconteceu aqui. Sua família vai se esquecer de Deus, seus filhos vão se esquecer do Senhor. Seu pai, sua mãe vai se esquecer de Deus. Porque às vezes, no mundo ideal, você poderia pensar: não, tem que ser meu pai, não, tem que ser minha mãe. Quem sabe a esposa aqui: não, tem que ser o meu marido. O marido: não, a minha esposa. Querido, alguém. Eu já ouvi relatos de crianças que se posicionaram em Deus e através da criança toda a família veio fazer parte do reino de Deus. Agora, quando não há alguém, é normal que as pessoas se afastem do Senhor. Você sabe que teve um período que eu insisti e vi para os cultos, em estar em cultos, porque eu pensava nos meus filhos, porque eu pensava assim: se eu parar, meus filhos vão parar, minha casa vai parar. Então mesmo no meio da luta, eu entendi: eu preciso estar, eu preciso ir. É consciência, querido, é consciência, não é sobre sentir, é sobre ser inteligente. Se você se afastar dessa realidade aqui, sua família vai se afastar, e depois o prejuízo vai ser grande para você. O prejuízo vai ser grande quando você vê seu filho perdido em drogas, perdido nos vícios, perdido na imoralidade. Você vai lamentar ter se afastado da casa do Senhor. Tem gente que só vê problema na igreja, mas a igreja é uma bênção para essa sociedade. A igreja, querido, é a luz que ilumina nessa sociedade. Com todos os problemas. Lembra da arca? Cheia de animal lá dentro? O Noé, a família dele lá, fechadinho. Não deve ter sido fácil. Mas fora da arca, estava todo mundo morto. Dentro da arca, eles estavam salvos. Então o melhor lugar para nós ainda é no reino de Deus. Amém? Amém? Olha o que a palavra diz:
Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Balaíns. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os espoliaram, e os entregou aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles para lhes derrotar. Diga comigo, a mão de Deus era contra eles. Olha, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado, e grande aflição e angústia dominava todo o povo. Eles começaram a andar na contramão de Deus, quando não houve alguém que liderasse, quando ninguém chamou a responsabilidade para lembrar de Deus, para guardar a palavra do Senhor. Começaram a andar na contramão de Deus, começaram a fazer o que eles achavam certo. Você acha que se a gente aqui começar a fazer o que a gente acha certo, vai dar certo? A palavra diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Queridos, se nós fazermos só o que a gente acha bom, nós vamos ser enganados pelo nosso coração, pela nossa carne. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Você às vezes está achando que é certo porque existem coisas que dá prazer para a tua carne, mas que te afasta da vontade de Deus. Está entendendo? Eu não posso andar por aquilo que eu acho certo, eu tenho que andar por aquilo que a palavra de Deus me ensina. No caminho do Senhor, que Deus falou para Josué: olha, não se desvia para a direita, não se desvia para a esquerda, anda no meu caminho, na minha palavra. Mas aquela geração foi na contramão de Deus, e a mão de Deus ficou contra eles. A gente às vezes acha que o nosso maior problema é o diabo. O diabo é um inimigo que foi vencido na cruz do Calvário. Quem crê, diga amém. Jesus venceu ele. Agora, quer ver o homem ter um problema? É quando ele andar na contramão de Deus. É quando o ser humano ele vai contra a vontade de Deus para a vida dele. É quando ele resiste ao Senhor. Querido, isso aí é um problema, porque daí é o próprio Deus que vai se opor à pessoa. Nós conhecemos o Deus que abre portas, e a gente ora para que portas se abram, mas o mesmo Deus que abre porta é o Deus que fecha. Eu disse pela manhã que quando nós saímos de Londrina para Ponta Grossa, o casal de pastores que tínhamos falou assim: não vá, não vá. Mas nós ignoramos a orientação. Eu, Cássio, ignorei a orientação e falei: nós vamos. Nós fomos, eu creio que ficamos 9 meses lá, não sei. Nada fluiu. A igreja que nós fomos não fluiu para nós. Ponta Grossa é uma cidade próspera, quem conhece lá? Próspera. Mas não prosperamos naquele lugar. Falei: vou para Curitiba. Fui para Curitiba. Consegui um emprego que mal pagava o aluguel da casa. E um aperto, em um lugar próspero, um lugar que tem dinheiro. Até eu colocar a mão na consciência e entender onde eu havia errado. Daí quando eu reconheci o meu erro e pedi perdão para a nossa pastora, ali o Deus que abre porta tinha fechado porta, agora abriu as portas. E a gente começou a fluir. Querido, se nós formos na contramão do Senhor, não vai dar certo. Então eu tenho que me lembrar de Deus, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que me certificar de que a minha família está dando atenção à voz de Deus. Liderar não é fácil, liderar é chato. Liderar é chato, liderar você tem que ficar, sabe, se preocupando com as pessoas, né? Você fala pelo bem das pessoas, às vezes as pessoas, elas se ofendem. Você fala assim: olha, é dia de culto, dia de culto de novo. Isso começa em casa. Hoje, graças a Deus, todo mundo vem sozinho. Mas teve uma fase que eu tinha que lembrar: não, é culto, pessoal, vamos. Mas alguém tem que fazer isso. Sabe, se você perceber que alguém aí que serve ao Senhor com você está meio fraquejando, você tem que ser a pessoa que vai: vamos, tem culto hoje, vamos adorar a Deus hoje, vamos receber uma palavra de Deus para a nossa vida hoje. Porque, querido, disso depende
a nossa comunhão, a nossa caminhada com Deus. Nós temos que permanecer em fé, permanecer em Deus. Mas daí eu vou na igreja, vou levar um puxão de orelha? Vai, porque Deus corrige o filho que ama, e você é amado de Deus. Mas vem, sabe, não se afaste, não mande na contramão. Tem que ter alguém. Só eu, pastor, seja você então. Hoje eu estou aqui pregando, mas outra hora, querido, eu não estava nessa fé. Outra hora a Alessandra estava em fé e estava orando por nós. Está entendendo? E hoje eu estou aqui, mas alguém orou, alguém se posicionou. Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus falando: olha, Ezequiel, eu estava procurando alguém, não achei ninguém. Será que Deus vai olhar para a nossa família e não vai ver ninguém lá buscando, ninguém, sabe, sendo fiel, ninguém chorando pela nossa casa, pela nossa família? Mês de julho, conferência da família. Será que Deus vai olhar e não vai ver ninguém da sua casa aqui clamando por eles? Tem que ter alguém, irmão. Tem que ter alguém que seja coluna espiritual lá no seu lar, no trabalho, na empresa onde você está. Tem que ter um sal da terra lá e uma luz do mundo. Tem que ter alguém que influencie, que lembre as pessoas do Senhor. Deus está procurando, querido. Deus está procurando alguém. Isaías 6:8 diz: em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Deus estava procurando um profeta. E ao que Isaías disse assim, ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? Isaías não falou assim: Deus, vamos orar. Tem gente que é assim, né? Se cair uma coisa no chão, a pessoa fala assim: Luiz, alguém podia pegar, né? Não tem gente que é assim? Né? Alguém podia pegar. Nós temos aqui os irmãos, graças a Deus, traz água sempre, né? Maria Tereza, José Antônio, família dele. Mas de repente vamos falar que eles não estão no culto. Às vezes a pessoa está aí, está vendo que não tem nada aqui, né? A pessoa fica assim: alguém podia ir lá levar essa água, né? Irmão, nós temos que mudar a mente. Mudar a mente e ser solução aonde Deus colocou a gente. Alguém podia orar nessa empresa. Você está lá, seja você a orar. Alguém podia na hora do almoço orar na nossa casa. Eu vou chamar o pastor: irmão, muda de vida, vai. Você está lá. É você que tem que falar para a tua família quando estiver reunido: dá licença, nós vamos orar aqui agora. Mas eles não vão gostar, problema deles. Você que é a liderança espiritual, é você que Deus vai usar para influenciar e mudar a história dessa família. Se posiciona, irmão. Isaías falou: Deus, eis-me aqui, pode me enviar. Eu vou ser o profeta que o Senhor quer usar. Eu vou ser, sabe, a solução que o Senhor quer para essa geração. O posicionamento, o nosso posicionamento faz toda a diferença. A Bíblia fala de uma prostituta chamada Raabe. Essa prostituta ficou sabendo que Deus estava entregando a terra prometida para o povo de Israel, e ela morava em Jericó. Onde que ela morava? Jericó. Jericó estava no caminho ali da conquista. E Josué mandou 2 espias para entrar lá e ver como que era. Quando os espias entram, a prostituta recebe os espias na casa dela. Tem um monte de religioso hoje que ia fazer isso aqui e não ia entrar de jeito nenhum. Ia morrer também. Onde já se viu uma prostituta? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. O reino de Deus é isso, irmão. Tem um monte de gente hoje pregando que não valia nada. Eu não valia nada, mas a graça de Deus me alcançou, me salvou. Aquela prostituta recebe os espias, esconde eles, né? Ajuda eles. E o posicionamento dela trouxe salvação para ela e para sua casa. A palavra diz que eles fizeram uma aliança com ela. A casa dela era em cima da muralha. A Bíblia diz que as muralhas ruíram, mas a casa dela não caiu.
Ela fez uma aliança, ela reconheceu o Deus de Israel como o único Deus. Ela recebeu o Deus de Israel como Deus da sua vida. E ela e a família dela foi salva. Está lá em Juízes capítulo 2, depois você lê. Essa prostituta, esse posicionamento de fé dela fez ela entrar na genealogia de Jesus Cristo. Qualquer religioso aí meia boca não ia aceitar ela na genealogia. Mas Deus, com a sua infinita graça, recebeu ela na genealogia do Salvador da humanidade. Amém? Porque ela se posicionou. Se você se posicionar, querido, você vai mudar a história da sua casa. Não vou ficar esperando alguém, mas que seja cada um de nós. Querido, a nossa casa é a nossa primeira igreja. A primeira igreja é o nosso lar, é a nossa família. É ali que a gente já tem que ter um posicionamento. Você acha que está vindo sozinho, que não dá resultado, querido? Você está vindo, e por mais que seja sozinho, você está intercedendo por eles, você está cobrindo eles de oração para que o inimigo não destrua a vida deles. Então se posiciona. Então vem. Tem gente que está esperando lá fora o marido querer vir para vir. Não vai vir. Tem mães esperando as crianças crescer para depois vir. Sabe o que vai acontecer quando as crianças crescer? Elas não vão querer vir. Não vão. Porque ela ia em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu não entendo. O diabo cega as pessoas. Porque no hospital não tem problema aí. Porque ir nas festas não tem problema. Mas eu vou levar a criança na igreja. Está muito cedo para levar na igreja. Daí não traz para a igreja. Daí a criança cresce fora desse contexto. Depois, irmão, ela vai ficar lá no mundo onde ela aprendeu a viver. A palavra fala, ensina o menino no caminho que deve andar. Tem que ser agora. Agora que nós temos que influenciar a nossa casa, a nossa família. A palavra fala sobre um carcereiro que ia tirar a própria vida porque Deus abriu a porta das prisões onde Paulo e Silas estavam. E ele achou que todo mundo tinha ido embora. E esse carcereiro foi para tirar a vida dele. Paulo e Silas falou, não te faça nenhum mal. E nós estamos aqui. Aquele carcereiro conversa com eles e fala, senhores, o que eu faço para ser salvo? E eles dizem, olha, crê em Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. Olha, a fé do homem, do carcereiro, vem com essa promessa, olha, se você crê em Jesus, vai ser salvo você e a sua família. E ele crê em Jesus. A Bíblia diz que naquela mesma noite ele e a sua família foram batizados. O que você está esperando para se batizar? Você que não batizou ainda. Aí muito cedo, na mesma noite que ele creu em Jesus, ele desceu as águas. E aquele posicionamento salvou a vida dele, mas também salvou a casa dele, salvou a família dele. Muitos de nós somos resposta de orações de pessoas da nossa família que se colocaram em fé primeiro e oraram por nós. E hoje nós estamos aqui. E eu acredito e declaro que aqueles que não estão, a partir das nossas orações, também serão alcançados. No nome de Jesus, você crê? Também serão alcançados. Esse homem, o seu posicionamento levou salvação para a sua casa. Agora não espere ser tarde demais. Não espera, não ter mais tempo. E alguém consegue pensar quando que pode ser tarde demais para se posicionar espiritualmente? Quando que Deus pode olhar para você e falar, agora não dá mais? Agora é tarde? Não, pastor. Jesus falou de um homem que quis se posicionar tarde demais. O tempo é agora, irmão. O tempo é agora. Não espera acabar a Copa, não. Começa já. Se posiciona já. Lucas, esse texto eu quero ler. Evangelho de Lucas 16, 19. Diz assim: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada.
Havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a essas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebestes todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu está padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Olha essa parábola onde Jesus mostra o pós-morte. Eu não sei como que vai ser. Essa parábola aqui, ela dá Jesus mostra um cenário de como vai ser. Mostra um rico que teve tudo em vida, mas que não alcançou a salvação. Um mendigo que esperava comer das migalhas, sofreu, os cães lambiam suas feridas, morreu, mas alcançou a sua salvação. E não é sobre riqueza isso aqui, tá? É aquilo que o irmão Neto falou. Deus não é contra a riqueza. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Mas o estilo de vida que esse rico viveu aqui, sabe, Deus não fazia parte do contexto. E agora ele morre. O Lázaro está no seio de Abraão, sendo amparado, e ele está no Hades em tormento. Ele quer que Lázaro desça para molhar, a língua dele com um pouquinho de água lá com o dedo. Mas Jesus falou: tem um abismo. Abraão falou: tem um abismo que ninguém passa do céu para o Hades e nem do Hades para o céu. Aquela teoria de que a pessoa vai morrer, vai sofrer um pouquinho, depois vai mudar de lado, não vai acontecer. Não é assim que funciona. A nossa eternidade ela é decidida agora, aqui. Daí ele fala assim: então fala para o Lázaro voltar lá e pregar para os meus 5 irmãos, porque eu estou preocupado com eles. Eu não quero que eles também venham parar aqui. Mas quando que ele quis se posicionar pela família dele? Depois de morto. Querido, depois de morto é tarde. Depois que nós morremos, não dá para se posicionar pelos filhos, pelo marido, pela esposa, não dá mais. E eu acredito, querido, que do outro lado tem um monte de gente que gostaria de fazer essa oração aqui que foi feita, de querer alertar aqueles que aqui estão. Só que Abraão falou para ele o quê? Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam os vivos. Daí ele fala: não, mas, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Os mortos não vão voltar para pregar, os mortos não vão voltar para falar com a gente. O que nós vemos aí é uma coisa gerada por demônios, pelo inimigo, para tentar enganar as pessoas. O tempo é agora. Se ama a sua família, se posiciona agora. Ama o seu filho, a sua filha, se posiciona por eles agora. Fala o que tiver que falar agora. Mas ele vai ficar chateado. Você prefere ele chateado e bem, ou ele feliz com você indo para o inferno? Tem que falar agora. E na hora a gente vai ser chato? Lógico que vai. Só que depois eles agradecem: olha, pai, você tinha razão. Mãe, você tinha razão. Os meus pais, a melhor coisa que eles fizeram foi me apresentar o reino dos céus, o reino de Deus. Foi me trazer para a realidade de fé. A melhor coisa. Apresentar o Senhor, me ensinar a servir a Deus.
Melhor coisa. Esse é um tipo de riqueza que o ladrão não leva. Que você pode passar por tudo nessa vida, mas se você tiver essa fé em Deus, você se levanta. Você dá a volta por cima. Você, sabe, vive uma nova realidade. Querido, faça hoje. Hoje não, nós vamos servir a Deus. Faça como Josué em vida falou: olha, eu não sei quem vocês vão servir não, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, não tenha vergonha de expressar a tua fé, de se posicionar, de falar: não, eu sou evangélico, eu sou de Deus, eu sou crente mesmo. Não tenha vergonha. Esse homem aqui, depois de morto, ele queria fazer coisas que ele tinha que ter feito em vida, mas ele deixou a vida dele passar. O nosso tempo é agora, querido, é agora. E eu quero encerrar falando para você que o tempo de Moisés passou. Moisés, por mais extraordinário que foi, passou. O tempo de Josué, por mais extraordinário que foi, também passou. E agora é o que? É a nossa vez, é a nossa hora. Muitos pais na fé que nós tivemos, o tempo deles passou. Alguns já dormiram no Senhor, mas nós estamos entre os vivos e agora é a nossa hora, sabe, de exercer esse tipo de liderança espiritual, de exercer influência sobre o cenário que Deus nos colocou. Influência na igreja onde nós estamos, uma boa influência, uma influência na cidade onde Deus nos colocou, influência no Paraná, no Brasil, sabe, na nossa família. É a nossa hora, irmão. Moisés não vai vir aqui fazer o que é para nós fazermos. Josué não vai voltar para fazer o que é para nós fazermos. Está entendendo? Somos nós. Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, não vai voltar aqui para esse plano para fazer o que é para nós fazermos. Paulo diz que Cristo Jesus habite pela fé em vossos corações. Ele habita em nós e através de nós Ele vai fazer. Mas nós temos que entender o que Isaías entendeu. Sabe, Deus, eis-me aqui, pode me usar. Me dá as palavras, me dá sabedoria. Deus, que a história da minha casa seja transformada a partir de mim. Muitos de nós, a nossa família tem uma história de divórcio. Muitos de nós, a nossa família tem uma história de vícios. Isso não vai parar não. Não vai acabar. Meu primo, antes de se converter, um jovem que morava perto da casa dele falou assim: você vai ser bêbado. Ele falou: por quê? Não, porque o meu pai é bêbado, eu sou bêbado, seu pai é bêbado, você vai ser bêbado. Meu primo, sem conhecer a realidade do evangelho, ele falou: não, na minha vida, não. E hoje ele está em fé, ele fala: Cássio, sem ter entendimento, eu quebrei ali uma maldição que estava sobre a nossa casa. Queridão, a partir de nós, tem que ficar uma herança de bênção sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, a partir de nós. Nós temos que ser como aquele carcereiro que se colocou em fé e toda a sua casa foi salva. Não, eu vou me pôr em fé, meu pai e minha mãe vai se converter, meu esposo vai se converter, minha esposa vai se converter, meus filhos vão se converter, eu vou me colocar em fé, o meu irmão que mora em outro lugar, Deus vai salvar ele. Hoje eu já consigo ver na história da minha família, Deus salvando, sabe, uma parte da família que não era tão acessível, mas eu vejo as postagens deles, eles postando versículos, eles falando das promessas de Deus, e eu falo em casa: olha, eles já são de Deus, eles nem sabem, eles já servem a Deus e nem sabem. Mas alguém tem que se posicionar. Não deixa a vida passar, tudo vai passar, nosso tempo aqui vai passar. O tempo de eu pregar para você é agora. Quando passar o meu tempo, querido, outros, Deus vai levantar outros, se Jesus não tiver voltado até lá. Mas é agora, por isso que eu mando mensagem para você, é por isso que você recebe oração, é por isso que quando eu não te vejo, eu falo: irmão, por que você não foi no culto? Estamos sentindo falta de você, não é por mal, é porque nós te amamos e entendemos que nós temos que exercer esse tipo de influência na tua vida. O tempo dessa igreja fazer algo por essa cidade é agora.
Nós aqui. Não vou ficar esperando vir alguém dos Estados Unidos para vir fazer. Se vier, glória a Deus. Mas nós estamos aqui. E Deus quer nos usar. Convide alguém para vir na igreja. Tem gente que não convida ninguém. Convida alguém. Convida a sua família, convida o vizinho, convida alguém. Vamos para o culto comigo. Deixa Deus usar a sua vida. Amém? Para que essa geração não se esqueça de Deus. Tem que ter pessoas que exerçam esse tipo de liderança. Que ore, que clame e que testemunhe essa fé. Amém, Jesus? Quando recebem essa palavra, levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida. Como Isaías, eu digo: eis-me aqui, envia-me a mim. Me usa para mudar a história da minha família, da minha casa, da minha cidade, em nome de Jesus.